Olá, pessoal! Hoje nós vamos comentar os principais temas da gestão financeira. E dentro de cada tema que a gente considerou assim mega importante, nós vamos falar de 3 aspectos de cada tema. Esses temas são 8. O empresário tem que estar atento. Gente, o nosso enfoque, né, do canal é para o micro e pequeno empresário, mas isso aqui é para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil não. Ela precisa ter controle desses temas para poder ter uma gestão financeira assertiva, eficiente, que dê a ele paz de espírito. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso dar uma ajudinha para vocês. Gente, não esqueça de dar like no nosso trabalho. Se gostou, dê um like e compartilhe com alguém que você acha que precisava desse tipo de orientação. Então vamos lá? Primeiro tema de gestão financeira, você não sabe nem o seu nome, mas você sabe fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o coração da gestão financeira. Fluxo de caixa é o coração da vida financeira da empresa. Se o fluxo de caixa vai mal, todo o resto vai mal e a empresa está indo ladeira abaixo. E quem sabe em queda livre. Então, o fluxo de caixa, quando você for abordar, você precisa entender sistema de controle de caixa. É um sistema que você vai controlar o seu caixa. Pode ser um software, mas pode ser uma planilha do Excel, como pode ser um caderno. Claro, gente, que no caderno vai demorar mais. O software vai muito mais rápido. Mas a minha ponderação é o seguinte: adianta você ter o software que você não sabe o que ele está fazendo? Ele te dá o relatório e você olha para aquilo, normalmente guarda dentro da gaveta. Um empresário de sucesso sabe ler o relatório do software. E para ele saber ler, ele tem que saber, por exemplo, sistema de controle de caixa. Não se preocupe, a gente vai ensinar isso tudo aqui no canal, tudo isso a gente vai ver devagarinho. Gente, para fazer o fluxo de caixa, você precisa entender de cenários financeiros. O que é isso? O que está acontecendo no mundo? Quando você faz o fluxo de caixa e você quer projetar uma receita, você sempre coloca a alternativa melhor e faz as contas. A alternativa mais ou menos e faz as contas. A alternativa pessimista e faz as contas. Isso é analisar cenário financeiro. O empresário que faz isso, ele não esbarra em dificuldade, mas ele tem saídas. Ele tem estratégia para se virar assim. Porque você nunca se perguntou como é que tem empresa que dá certo? E como é que tem tantas que falem? E eu te digo, é na gestão financeira sempre. No fluxo de caixa, você sempre tem que dominar e saber de cor. A conciliação bancária. O que é isso, Elizabeth? Você recebe os relatórios do banco, né? O extrato. Compara. Vê se não tem alguma discrepância. Outro dia eu fiz na minha, eu achei uns R$37 que eu não sabia de onde que era. Como eu sou chata, fui até o banco e perguntei. Não era meu, foi um débito colocado equivocadamente. Claro que tiraram, mas se eu não olho, estavam os R$37 lá debitados da minha conta sem eu saber o que é. Então, conciliação bancária é isso. É você pegar o extrato, olhar para ele com carinho e ver se está tudo certo com o dinheiro que você tem em caixa, tá? Isso você faz normalmente na vida. Então, não é difícil fazer na empresa. Outro tópico importante é capital de giro. Gente,
O que é capital de giro? Capital de giro, basicamente, é aquele dinheiro que tem que ter lá no caixa para a empresa se movimentar. Mas, basicamente, é o dinheiro de compra de matéria-prima e de venda. Tá? Então, você tem que saber exatamente quanto você precisa para manter a sua empresa viva. Porque se você não tiver capital de giro, a sua empresa morre. E você controla isso também no fluxo de caixa. Então, você tem que saber muito bem capital de giro e tem que saber o ciclo operacional do capital de giro. O que é ciclo operacional do capital de giro? É o seguinte, o ciclo é um tempo. É o tempo que leva desde que a empresa comprou a matéria-prima, fez tudo que tinha que fazer, vendeu e recebeu. Então, o ciclo é desde que o dinheiro saiu, paguei a matéria-prima, até o dinheiro que entrou com a venda do produto daquela matéria-prima. Gente, quando eu falar produto, é produto ou serviço, tá? Então, esse tempo é importante. Por quê? Porque você precisa receber para comprar matéria-prima de novo. Se você não sabe quanto tempo leva, como é que você pode se programar? A menos que você ponha dinheiro no seu bolso, né? Mas o nosso objetivo é você trabalhar com o dinheiro da empresa e ter lucro, né? Então você tem que saber o ciclo de capital de giro. O financiamento de capital de giro. Gente, eu sei, e todo mundo, que a gente tem alguns momentos de crise. Então esse capital de giro tem que vir de algum lugar. Ou do dinheiro do próprio dono, que ele injeta mais dinheiro na empresa, ele faz um financiamento para a empresa, ou ele vai a um banco, né? E no banco, gente, eu já falei aqui em outro vídeo, vai nos 5, ver qual é a melhor, a melhor maneira de você tratar esse investimento, porque você precisa de capital de giro, não tem jeito, você precisa. Como que você vai financiar esse capital de giro? O empresário tem que saber, porque senão na hora H como é que fica? Você está apagando fogo? Mas até para apagar fogo você tem que saber onde é que ele está, porque senão você não consegue apagar. Indicadores do capital de giro. Tem indicadores de capital de giro, por exemplo, a liquidez, por exemplo, o ROI, que você consegue trabalhar para ver como está o seu capital de giro. Você e o investidor, e o banco, que você vai pedir emprestado, vai querer ver esses indicadores, tá? E esses indicadores você tem que dominar, porque você, empresário, quando dominar isso, você tem noção de como está o seu dinheiro em caixa, qual é a margem que você consegue dançar entre a compra da matéria-prima e a venda do produto. Você precisa saber desse ciclo para saber, por exemplo, na hora de dar crédito para o seu cliente. Quanto tempo você pode dar, porque o tempo que vai levar do crédito dele, que ele vai pagar pelo seu produto, é um tempo que está dentro do seu ciclo operacional. Legal? Outra coisa, controle de despesa. Quando a gente fala para o micro e pequeno empresário em controle de despesa, ele entende que é só cortar despesa e fazer economia. É, mas não é. Por quê? Porque não é só cortar despesa. Você não pode sair na empresa cortando despesa. Depende da despesa. Se você vai cortar uma despesa e isso vai comprometer todo o andamento da sua empresa, de que adiantou você cortar essa despesa? Não. Controle de despesa é um pouco mais que isso. É a análise das despesas correntes. O que é isso? Sabe aquela despesa que a gente chama de variável? Que está ali? Vamos ver o que essa empresa variável ela está afetando no caixa da minha empresa e como eu posso mexer com ela, né?
ela não pode ser gasta. Eu já expliquei aqui no canal o que é gasto e o que é despesa. Ela não pode ser gasto. Gasto tem que ser cortado. Agora, tem despesas variáveis que você pode cortar. E outras despesas, por exemplo, o aluguel da sua empresa, se o prédio não é seu. Será que tem um aluguel mais barato ali na redondeza? Porque não é interessante uma empresa ficar mudando de lugar, ela perde a sua clientela. Mas será que na redondeza não tem alguém mais barato? A internet. Eu uso um plano da internet. Será que tem um mais barato? Porque eu não vou usar tudo mesmo. Então, essas despesas você tem que analisar. Ferramentas de análise de custo, tem várias. Quando a gente for dar controle de despesa mais esmiuçado, nós vamos te dar essas ferramentas. Mas essa ferramenta pode ser um software, pode ser uma tabela de Excel, pode ser o seu caderno. Contanto que você controle e analise esses custos. Porque se você, gente, só põe os custos ali, está olhando para ele, pô, tá alto, preciso melhorar. Como? É aí que a cabeça do empresário começa a andar. E é isso que a gente vai estimular em vocês. Como eu faço para diminuir essas despesas? Sabe, esse controle, essa análise, como que eu faço isso? Terceirização e automação. Tem coisas na empresa que você pode terceirizar, se é mais barato, que você pode automatizar. Por exemplo, uma coisa que toda empresa terceiriza é a contabilidade. Toda maneira de dizer, né? Tem tantas empresas aí que tem departamento de contabilidade. Conheço trocentas. Mas o micro e pequeno empresário, em vez de ele ter um contador interno, é mais barato ele terceirizar, botar isso para fora. Outra coisa, outro segmento, é controle automatizado de cliente. Sabe, aquele número de telefone que você dá, aquilo pode ser automatizado. Outra coisa, o departamento de marketing pode ser terceirizado. O micro e pequeno empresário não necessita necessariamente de ter uma equipe de marketing interna. Sai mais barato se for externa. Mas, gente, precisa ter equipe de marketing, tá? Ela não está aqui elencado, porque eu estou falando só de gestão financeira. Mas a gestão administrativa, a equipe de marketing é importantíssima. O pessoal tem que saber que você quer vender, tá? Planejamento financeiro. Ora, se você não planeja suas finanças, babau, por exemplo, aí vem o Natal. Você tem que dar presente para os filhos, né, para os irmãos, para a mãe, para o pai. Quanto que você pode gastar? Ah, Beth, eu só vou poder gastar o meu 13º. Esse é o seu planejamento financeiro. Com o seu dinheiro pessoal. Então, você vai planejar como que você vai gastar isso. Ah, o presente para os meus filhos é um pouco mais caro. Legal. Por exemplo, na empresa, determinado investimento eu vou gastar mais. Em outro eu vou gastar menos, eu vou só consertar. Mas você precisa fazer um planejamento. A primeira coisa que você tem que fazer um planejamento financeiro é um plano de contas. Por quê? O que é plano de contas? O plano de contas é uma tabela que você nomeia as contas e põe um objetivo nela. Conta é tudo, tá? Tudo. Por exemplo, recebimento é uma conta. Recebeu, mas é uma conta, tá? Pagamento de fornecedor é outra conta. Só que essas contas você vai atribuir um número. Não se preocupa não, você vai aprender isso aqui com a gente. Você vai botar um número. E toda vez, a vida da empresa toda, que você pagar um fornecedor, você vai usar o mesmo número.
vai ter uma hora que quando você vê aquela conta, pelo índice dela, você já sabe para onde que ela foi. O plano de contas é exatamente isso, gente. É você ter consciência de para onde está indo o seu dinheiro e de onde ele está vindo. Tá? O plano de conta amarra isso, porque ele tem sempre, a conta terá sempre o mesmo índice. Tá? Planejamento orçamentário. Dentro do planejamento financeiro, eu já tenho o plano de contas e o planejamento orçamentário. Por que essa divisão? Porque o planejamento financeiro é uma coisa assim, eu fiz em janeiro e vai até dezembro. O orçamentário vai do meu orçamento. Então, eu vou quebrar ele em meses. Eu tenho esse planejamento para janeiro e fevereiro, porque o planejamento orçamentário, ele é influenciado por épocas de boas vendas e épocas de más vendas. E o empresário sabe quando que ele vende mais, quando que ele vende menos. Então, fazendo o orçamento de 2 em 2 meses para poder avaliar e comparar o resultado com o planejamento financeiro, você está num bom caminho, tá? Então, faça o orçamentário de 2 em 2, de 3 em 3 meses, para ver se você está cumprindo as metas que você estipulou no planejamento financeiro, tá? Outra coisa, monitorar os índices chaves. O planejamento financeiro, ele lida com vários índices e tem uns que são chaves. Por quê? Porque ele te alerta se está indo bem, se está indo mal, tá? Quando a gente for esmiuçar planejamento financeiro, a gente vai falar desses índices. Mas é uma coisa que você tem que ver sempre. Gestão financeira não é para escrever aquele planejamento, coisa e tal, e tchau, não. É para escrever o planejamento e verificar se está saindo conforme você planejou. Porque se não estiver, está na hora de você tomar outro rumo, fazer uma estratégia, procurar uma ajuda, para você não cair nas armadilhas. Mas esse planejamento tem que existir. Empresa que não planeja não dura 5 anos. Posso te garantir que não dura. E é fácil, é só olhar os índices todo ano, a aberração que é, né? Vamos nós? Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, fechou menos empresas. Sabe por quê? Porque o empresário não tinha cliente, ele teve que se virar para conseguir cliente. Teve empresa que subiu, eu tive empresa que subiu o faturamento. Por quê? Porque ele teve que ser mais criativo. E ele é criativo, ele só não sabe disso, mas ele é. O empresário brasileiro é extremamente criativo, porque o brasileiro é criativo. Agora, você tem que colaborar, né? 5. Gestão de dívida e de crédito. Você vai contrair uma dívida, porque você quer um crédito. Você tem que analisar o custo do dinheiro. Porque cada banco tem o seu custo. Vamos lá. Eu falei para você olhar em 5 bancos antes de você contrair um empréstimo. Se o banco número 1, banco A, ele já cumpriu a meta do mês, porque todo mundo tem meta, ele não vai querer te bajular muito. Ele não tem necessidade, ele já cumpriu a meta, ele prefere que você venha mês que vem, que você vai compor a meta do mês que vem. Mas se o banco B está faltando metade para cumprir a meta, rapaz, ele vai te tratar muito bem, você vai poder fazer várias negociações. Se o banco C falta 3 ou 4 para bater a meta, 3 ou 4 clientes para bater a meta, ele também vai te tratar com carinho, não igual o outro que está longe da meta. Então, você, se entrar no primeiro banco, ouvir a primeira proposta, sair satisfeito, não é coisa de empresário, porque empresário não pensa assim. Empresário pensa sempre como que ele vai ganhar mais dinheiro, ele não deixa dinheiro na mesa.
Então, você não pode ir no primeiro banco e ficar satisfeito com o que ele está te oferecendo. E você, quando for fazer isso, você tem que olhar as estratégias de amortização. Como que é amortizado? Sabe aquele empréstimo, você paga, e o saldo devedor continua o mesmo? Sabe? É uma coisa de doido, ninguém entende aquilo. Então, pergunte qual é a estratégia de amortização, porque se a estratégia de amortização for correta, no final do período contratado, você tem que ter zerado. Não, mas você ainda tem um tanto para pagar? Então, isso você tem que ver, porque isso está no seu contrato, você tem que olhar. E tá difícil, complicou? Renegociação de dívida. Todo mundo faz isso, em todo lugar faz isso. Você chega lá e renegocia a sua dívida. Você renegocia com o banco, você renegocia com o proprietário do imóvel, você renegocia com o seu fornecedor. Então, gente, é da vida do empresário. Ele sair para administrar financeiramente a sua empresa, ele tem que fazer a estratégia dele, ver quanto é que está custando o dinheiro, ver quais são as estratégias de amortização e renegocia a dívida. Tá? Ele não tem que fazer isso só quando ele vai pedir um empréstimo. Ele tem que fazer isso todas as vezes que ele vai captar recursos para a sua empresa, porque é uma dívida, você vai ter que pagar, é dinheiro que sai. Então, se você puder pagar menos, é muito interessante. Quando a gente cuidar disso, nós vamos dar algumas linhas de crédito especial, mas, gente, é para mim que pequeno empresário, para os outros não, tá? Não sou eu que escolho, não, é o governo, tá? Precificação de produtos ou serviços. Ora, o empresário, ele pensa assim, o micro pequeno empresário. Eu comprei o produto por 20, vou dobrar e vender por 40, tá tudo bem. Mas quando ele faz isso, o que ele compra por 20? Sua matéria-prima? E o resto todo que ele tem que pagar, que ele não embutiu nesse preço. Então não é só pegar o preço e dobrar e tá tudo bem, porque às vezes você dobra e está pagando para vender aquele produto. Então você tem que ter muita consciência de como precificar o seu produto ou serviço, porque é ele que sustenta a sua empresa. Então você quer trabalhar, tem gente trabalhando para você. Como precifica isso corretamente? Então vamos lá. 3 dicas. Olhe a margem de contribuição. Calcula, aqui no canal tem vários vídeos mostrando isso. Calcula a margem de contribuição daquele produto. Então, aquela margem de contribuição tem que ser respeitada. Respeitada no valor do produto. Você não pode abrir mão da margem de contribuição. Por quê? Porque você vai tirar do seu bolso. Tá? A elasticidade do preço, eu acho isso ótimo. Elasticidade do preço é quanto o seu cliente aceita pagar nesse produto. Vou dar um exemplo. Você vai numa loja do bairro para comprar uma blusa, tá? Vamos imaginar, a blusa custa R$100. Mas se você for na boutique mais top do bairro, a blusa com certeza não é R$100. Ela é bem mais que isso. Ela é, sei lá, R$500. Gente, a blusa numa loja é 100 e na outra é R$500. E como é que a boutique Bam 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 continua vendendo e está viva e está lá? Porque ela tem cliente que aceita e pode pagar pelo produto dela, pela marca dela, entendeu? A marca dessa empresa para determinada cliente é importante. Isso é elasticidade do preço. Por quê? É quanto seu cliente entende
que ele pode pagar para o seu produto, ou seja, que o seu produto vale, que o seu produto tem qualidade. Não tem umas coisas que a gente compra e diz assim, não abro mão disso por causa da qualidade. Tem dona de casa, então, no supermercado é danada para fazer isso. Tem coisa que ela não abre mão por causa da qualidade. Mesmo aquele produto estando aumentando, ela vai insistir em usar esse produto. Por quê? Por causa da qualidade. Isso é elasticidade do produto. Essa boutique Bambambam aí do bairro não vai vender a blusa dela por R$200, embora ela possa. Por quê? Porque a outra paga 100, cobra 100 e está tudo bem, e dá. Ela não vai porque o cliente dela aceita essa elasticidade. Ok? Outra coisa na precificação são estratégias de precificação. Na hora que a gente der o tema, que nós vamos tratar desses temas isoladamente. Quando a gente der o tema precificação, a gente vai mostrar algumas estratégias de precificação. Não é só chegar lá e olhar o vizinho, o concorrente, ele está botando 100, então eu vou botar 99, e aí eu ganho dele. Não é assim. 99 sustenta os seus boletos. Você já fez essa conta? Se você não fez, pode ser que os 100 dele não cubra as despesas dele e o seu 99 também não cobre as suas. Então é uma coisa que você tem que ver com carinho e botar no máximo que o seu cliente aceita pagar por aquilo. Porque se ele não aceitar, nada é feito. A gente vai ter que fazer um outro trabalho para poder colocar o preço no lugar certo. Ou até mesmo abrir mão desse produto, entendeu? Aumentar a lucratividade. Oba! Esse é o tema que todo mundo gosta. Aumentar a lucratividade da empresa. Gente, qual empresário que não quer isso? Todos, né? Então vamos lá. Para você aumentar a lucratividade da sua empresa, você tem que ter o controle da margem de lucro. É uma conta que a gente faz para saber, com tudo que a gente tem na empresa, nosso produto, nosso tudo, qual é a margem do lucro que eu posso esperar. Ela não pode ser assim uma coisa fora da sua realidade, ela tem que ser dentro da sua realidade. Por quê? Porque como você vai aumentar o lucro se ele não estiver dentro da sua realidade? O seu cliente não compra. Se o seu cliente não compra, em vez de aumentar o lucro, você está diminuindo. Então, não é isso que você quer. Então, você tem que ter o controle dessa margem de lucro. Gente, para aumentar lucro, tem que ter eficiência operacional. Aquele produto mal acabado, aquele produto que nunca fica pronto no dia que foi acordado, prestação de serviço é danado para fazer isso. Combina com o cliente um determinado dia, naquele dia tem uma desculpa. Aqui na empresa o CEO não deixa dar desculpa. Não deixa mesmo, ele fica uma arara. Então, desculpa, falha empresa. Prejudica o aumento de lucratividade. Então, a eficiência operacional é uma coisa que tem que ser levada a sério, não é gestão financeira, é gestão administrativa, é lá no operacional. Mas o acabamento da coisa, está bonito, não está bonito? Sabe quando você chega numa empresa, nossa, está super mal acabado, não está legal. Quer ver uma coisa que outro dia me irritou muito? Eu fui numa farmácia, estava precisando de um remédio, fui comprar o remédio. Aí chegou lá, eles olham no sistema, não tem o remédio. Qual é a farmácia mais próxima? Em tal lugar assim, tem 2. Peguei o carro, fui até outra farmácia. Quando chegou lá, não tinha nenhum. Aí eu falei, poxa, acabei de vir da farmácia tal, o rapaz ligou, falou que tinha 2, ele olhou no sistema, tinha 2, não tem nenhum. Minha senhora, me desculpa, foi uma falha nossa. Desculpa, mas eu fui até lá e fiquei sem o remédio. Isso é operacional.
Pergunta se eu volto nessa danada dessa farmácia. Não volto. Tem tantas outras. Por que eu vou voltar lá? Ele tem um sistema para controlar isso e não faz direito. Por isso que a gente não pode confiar o tempo todo no sistema, tá vendo? Porque tem alguém que vai alimentar esse sistema. Por isso que o empresário tem que saber ler o relatório e dizer assim, aqui, isso não está correto não. Para aumentar a lucratividade, você tem que ter estratégicas de vendas. Vendas cruzadas e vendas adicionais. Gente, venda casada é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode. Agora, venda cruzada pode. O que é venda cruzada? Quando a gente for estudar as estratégicas de lucratividade, eu vou te mostrar o que é venda cruzada. E venda adicional. Quando a pessoa vai comprar um batom, aí a vendedora fala assim, será que você está precisando também de um pó de arroz? E um esmalte. Ela faz uma lista de coisas. Isso é venda adicional. Quer ver outra venda adicional? Num bar. Você está tomando um chopp. Aí o garçom viu que você está acabando, vem e te serve outro chopp. Você ainda nem pediu, mas você vai tomar. O papo está interessante, você vai tomar. Isso é uma venda adicional. E ele ganha comissão em cima disso. Ele está errado? Claro que não, está certíssimo. Né? Isso é venda adicional. Gente, e a última, essa aqui é para o Brasil, o resto tudo é para o mundo inteiro. Qualquer empresa tem que ter esses passos muito bem controlados. Agora, aqui no Brasil, gestão de tributos, em especial impostos. É você pegar o Simples Nacional e comparar com o lucro presumido, ver quais são as vantagens e desvantagens. Você tem que saber. Por que você está no Simples? Porque é mais fácil? Porque tem menos burocracia? Será que o lucro presumido seria mais interessante? Pessoal que está na fronteira, seria mais interessante? Porque no lucro presumido eu tenho desconto, no Simples eu não tenho. Então, essa análise você tem que fazer para gerir tributos. Outra coisa que não pode abrir mão é planejamento tributário. Não tem jeito, gente. Quer pagar menos tributo de uma maneira legal, faça planejamento tributário. Porque senão, você nunca vai pagar menos e muitas vezes vai pagar mais. Por quê? Porque você não planejou. Toda empresa tem que ter isso. E conformidade, que é compliance fiscal, é estar em conformidade com a legislação fiscal. Para quê? Para o fisco não ir lá e te multar. Porque quando o fisco te multa, ele diminui a sua lucratividade, além de comprometer outras coisas, como, por exemplo, o bom nome da empresa. Ninguém quer trabalhar com empresa que vive sendo multada. Gente, por hoje é só. Nas próximas aulas nós vamos abordar mais detalhadamente esses temas. Se inscreva no canal. Se tiver dúvida, pode perguntar, a gente vai responder. E se você tiver alguém que você acha que precise dessa orientação, compartilhe, dê o seu like e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.